Olá galera, eu sou o professor Eliomar e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Excel intermediário. Na aula de hoje estaremos falando sobre três funções. É isto mesmo, veremos hoje neste vídeo três funções do Excel. Por que três? Porque são três funções bem simples e muito parecidas uma com as outras. Então nós faremos a explicação e a aplicação das três em um único vídeo. A primeira função é a função conte número. O objetivo desta função ela é contar quantas células estão preenchidas só com número, com valor numérico. Então a função específica desta função é fazer a contagem de células que estejam preenchidas com valores numéricos. Então eu trouxe aqui não uma planilha, mas alguns dados para que nós possamos fazer essa contagem. Nós podemos até inserir novos dados aqui para aumentar. Imagina que você esteja realizando aí uma contagem numa planilha extensa. Lembra sempre disso, que nós estejamos trabalhando sempre com números uma planilha extensa. Vou deixar tudo alinhadinho aqui. Pronto. O que nós queremos fazer? Imagina que você queira contar. Se você quiser, põe as bordas aqui também, só para ir tomando cara de uma planilha. E você pode contar em qualquer região desta planilha quantas células eu tenho ocupada aqui com números, tá? Então, o que eu vou fazer? Escrever a função conte. Quando eu ponho conte, observe que tem várias funções que começam com conte. Eu quero essa primeira, ó, conte número. Aqui está abreviado, conte num. Geralmente vem nessa forma. Vou dar um tab, lembra que a tecla tab é essa tecla que tem duas setinhas para o lado, na parte esquerda superior. Às vezes não vem, alguns teclados não vem com o nome tab, mas é essa tecla grande que vem com duas setas apontando uma para a esquerda e outra para a direita, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Cliquei no tab para entrar na fórmula. Observe que na sintaxe aqui os argumentos são praticamente porque você vai fazer imagina que você queira selecionar só essa coluna. Então o Excel vai estar contando nesta coluna quantas células estão preenchidas com um valor numérico. No caso, 3 células, que é a célula A3, a célula A5 e a célula A8. Então, 3. Se eu mudar aqui esta fórmula, vamos começar de novo aqui. Vou editar aqui na barra de fórmula. Conte número. E eu selecionar toda a minha planilha agora, que você pode selecionar puxando com o mouse, ou você pode dar um Ctrl, só voltando aqui. Vamos selecionar toda a planilha com o mouse. Bom, selecionei toda a planilha. Imagine que seja uma planilha com muitos dados, muitas células, e você quer saber quantas células contém número. Você seleciona toda a região que você quer fazer a contagem e dá um Enter. Então, observe que nessa planilha eu tenho 10 células preenchidas com número. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realmente eu tenho 10 células preenchidas com valores numéricos. Então a função número, conte número, a função é só esta, ok? A outra função é a função conte valores, né? Eu poderia fazer essa função aqui também, ó. Aqui são os valores que contêm números. Eu posso fazer aqui agora igual conte valores. Aqui está ela, ó. Seleciona
Pode dar 2 cliques ou o Tab. Vou dar 2 cliques, entrei na fórmula. Veja que a sintaxe é praticamente a mesma da conte número. Essa daqui é a conte valores, tá? Então você faz o mesmo procedimento. Seleciona ou só a coluna ou toda a tua planilha. A conte valores, qual o objetivo dela? É identificar quantas células estão preenchidas. Observa, gente, no Excel, valores não é número não. Valores é qualquer caractere, número, texto que estejam contidos nas células. Então, a conte valores, a função conte valores do Excel vai contar quantas células estão preenchidas, estão ocupadas com algum número, texto ou qualquer caractere. Não é valores, veja, número. Veja que para contar número é a função conte número. E o conte valores, ela conta todas as células ocupadas, não importa se é por número, não importa se é por texto. Então, neste caso aqui, preenchi minha planilha, selecionei a área que eu quero fazer a contagem, dou um Enter. Então, o que significa? Que eu tenho aqui 18 células ocupadas. Eu vou aqui nesta outra planilha para a gente ver de novo aqui, ó. Eu poderia agora aplicar igual conte valores. E vou selecionar esta área da minha planilha. Você pode aumentar. Imagino que você vai lançar novos dados, eu venho sempre falando sobre isso. Selecionei toda essa área e dou um Enter. Eu tenho aqui 7 células ocupadas. Eu preencher essas que estão em branco, ó, vou botar qualquer coisa aqui dentro. Já tá vendo? Já contou 8. Vou escrever aqui um número. Já contou 9. Vou preencher essa com um número também. E contou 10. Eu tenho 10. Se eu clicar aqui, pode ser o nome também. 11. Se eu clicar aqui, 23. 12. Por que está contando? Porque lembra que eu selecionei até a célula B13. Aqui, eu selecionei até a linha 13 aqui, né, da coluna A e da coluna B. Então, os dados que eu for colocando nesses campos, o Excel já vai contando aqui. Então, esta é a função do conte valores. É contar quantas células estão preenchidas. E a outra função é a conte vazio. Se você quiser, eu deixei aqui, gente, sem as bordas, mas se você quiser, só colocar as bordas, se você preferir, tá? Então, o que é a função conte vazio? Lembra que aqui nessa faixa verde que tem aqui em cima, sempre vem trazendo os nomes das funções, tá? Então, é conte vazio. Então, o que eu vou fazer? Escrever novamente o nome dessa função. Agora eu quero contar vazio. Aqui, ó, contar vazio. É fazer a contagem agora das células que estão vazias. Mesmo procedimento. Escreveu o nome da função, deu um Tab, entrou na fórmula, você seleciona a região. Se você quiser contar só dessa coluna, você seleciona só a coluna. Se você quiser contar toda a planilha, quantas células estão vazias, você seleciona toda a célula e dá um Enter. Eu tenho 17 células vazias. Se eu então aqui preencher agora com qualquer coisa, aqui vai diminuindo, ó. 16. Se eu preencher essa daqui com o número, 15. Se eu preencher aqui com o Y, 14. Tá vendo que aqui está se movimentando? Então, eu tenho agora nessa planilha 14 células vazias. Então, numa só planilha, eu poderia trabalhar aqui, isso aqui são células vazias. Tem 14. Deixa eu arrumar isso aqui. Vazias, são 14. Agora aqui eu vou aplicar as funções anteriores que eu falava. Vou fazer aqui o conte igual
Conte número. Vamos fazer a contagem. Quantas células estão ocupadas com números? 5. Essa daqui está ocupada com números. E essa daqui nós vamos fazer a conte valores. Conte igual, tem sempre que começar com igual, senão o Excel não entende. Conte valores, dá um tab, peraí, igual, conte valores. Vou selecionar toda a minha célula, toda a minha planilha e dou um Enter. Então tem 10 com valores. Então, analisando novamente, o que eu tenho nessa planilha? 14 células vazias, 5 células com números e 10 células com valores. Eu poderia agora ir alterando isso aqui, ó. Se eu colocar 56, eu tenho aqui, vejo que as três calcularam, né? Eu tenho 13 vazias, 6 com número, 11 com valores. Se eu botar mais um número aqui, olha o que vai acontecer aqui, ó. 12 vazias, 7 com número, 12 com valores. Se eu escrever um texto, Excel, eu tenho 11 vazias, 7 com número, aqui não alterou, porque agora eu escrevi um nome, um texto, então o número não alterou, mas os valores alteraram, ok? Então vejo que essas três funções são funções bem simples, que pode ter alguma utilidade para você no seu dia a dia. Então era isto, eu falei que as três funções, e vejam que foi bem rápido. Então era isso, gente, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o like de vocês nesse vídeo e não esquecendo de realizar a atividade proposta desta aula. Nos encontraremos então na próxima aula trazendo novidade e novas funções. Até lá!